Seja bem-vindo, viu? Bom dia, Tony. Bom dia, ouvintes aí da Rádio Cultura. Agradecer pelo convite, parabenizar pela reforma que foi feita. Tá fantástico aqui o estúdio. Assim, pela grandeza que a Rádio Cultura tem, nada melhor do que um grande estúdio para atender os convidados e aí transmitir com a melhor qualidade. Sem dúvida. O conteúdo que vocês fazem com muita qualidade, diário. Parabéns, porque eu sei o quanto é difícil essa questão da telecomunicação aí, passar coisas de qualidade aí para a população. E estamos aqui para responder aí à população, dúvidas com relação ao direito previdenciário, o que botar aí a gente tenta desenrolar aqui. Muito beleza? Bem. Já tem uma pessoa ligando aqui, será que é pergunta? Alô? Alô? Opa. Aqui é Pedro, meu chefe. Opa, Pedro, tudo bom, meu querido? Tudo bem? Tem uma pergunta aqui pro doutor Vitor Hugo. Tem. Pronto, pois pode dizer agora. Meu problema, eu já venho com 1 ano e 3 meses, foi cortado a minha aposentadoria. E eu estou correndo atrás para ver se eu consigo. Eu estou com uma advogada aí do doutor Hugo. E marcaram uma perícia para mim em setembro ainda. Eu queria ver se ele adiantava mais para rápido, se eu estou sem receber dinheiro, sem nada. Pronto, amigo. Obrigado, Pedro, pela participação aqui, viu? Valeu, meu chefe. Tudo bom, viu? Tá certo. Um abraço. Valeu, Pedro. Pedro Lima, ele é lá do bairro do Ipicep, doutor Vitor Hugo, e ele é paciente de diálise, né? Hemodiálise. E aí perdeu, tá sem receber o benefício. Olha só, Tony, é uma dificuldade, não só de toda a população aqui, essa questão da marcação das perícias. Essa perícia, na verdade, era para ser marcada aqui na cidade de Serra Talhada. Mas, infelizmente, não existe vaga para aqui. Está fechado. E é a lei, por exemplo, aos escritórios, aos advogados, não né? É, exatamente. Não. A gente não tem essa opção. Aí eu quero agendar para aqui. Não dá para agendar. Por quê? Porque a agenda está fechada. A gente não consegue agendar porque não tem vaga. E, infelizmente, a vaga mais próxima que a gente encontrou foi no mês de setembro e numa cidade distante daqui. Mas, assim, o escritório ele faz, inclusive também os colegas advogados também estão fazendo o possível para minimizar os danos aí sofridos pela população frente a essa nova política do INSS com relação à análise e concessão de benefício. E, principalmente, a questão da realização da perícia médica presencial. Existia aí a realização da perícia médica através da análise documental, facilitou muito, mas tudo que está bom, o governo, o que é que o governo faz? Dá uma cacetada. Antigamente, o governo ele estava analisando a prova documental, a análise documental do atestado e estava concedendo até 6 meses de benefício. Hoje, com a medida provisória que foi lançada aí pelo governo, esse tempo ele reduziu de 6 para 1 mês. E aí o cara vai ter que remarcar uma próxima perícia de maneira presencial para que o segurado seja reavaliado por um médico perito da Previdência. E ainda existe o déficit de peritos no INSS. Tanto é que se você procurar agendar uma perícia aqui na cidade de Serra Talhada, não vai ter vaga. Por quê? Porque não tem perito que realize. Meu Deus então, infelizmente, a gente não sabe até quando isso vai perdurar, mas a gente vai lutando com as armas que a gente tem, tentando, sempre buscando também o melhor para o segurado. Tem uma pergunta aqui bem interessante, olha. Boa tarde. Minha pergunta para o doutor Vitor Hugo é o seguinte: eu tenho 14 anos de contribuição, tenho 58 anos de idade e vários problemas de saúde. Eu posso me aposentar agora ou só com 62 anos? Já recebo pensão por morte. O nome dela é Edinalva. Edinalva, se você tem 14 anos de contribuições, se você ainda está contribuindo e você está incapacitado, a primeira coisa que você tem que ter é o laudo ou um atestado médico que comprove que você tem o problema. Você tendo o problema e estando pagando o INSS, independentemente de você receber aí a pensão, você tem direito de pedir o benefício. Certo? Tem direito de pedir o benefício. Se você vai ganhar, aí é outra condição. Por quê? Porque depende da análise médica referente à patologia e os sintomas que você tem. Se for constatada a sua incapacidade, tô doente, não posso trabalhar, com certeza o INSS vai ter que pagar aí o benefício de incapacidade temporária ou uma conversão aí para um benefício por incapacidade permanente. Que é, a grossos modos, popularmente
dizendo o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Agora ela disse, já recebo pensão por morte. Será que tem algum complicador? Não, Tony, é porque é o seguinte, na reforma de 2019, o governo tentou impedir aquela pessoa que já recebesse um benefício de ficar com a pensão. Só que, graças a Deus, os deputados e senadores, as casas aí casas legislativas do nosso país, não permitiram que isso acontecesse. Ou seja, ainda continua a regra que você pode acumular a pensão com aposentadoria ou com outro benefício previdenciário. Entendi, né? Você não pode ter duas aposentadorias, né? Pode. Pode também? Pode, desde que sejam regimes diferentes. Entendi. Eu dou exemplo dos rios. Existe o rio Pajeú e existe o rio São Francisco. São rios diferentes. Que vai bater no meio do mar. Vai bater no mar. Exatamente. Então, um exemplo. O cara trabalha na prefeitura de Serra Talhada, é servidor público de Serra Talhada, é um professor. E também ele trabalha numa rede particular como professor. Sim. Essa pessoa ela pode receber duas aposentadorias. Pelo vínculo público e pelo vínculo privado. Exatamente. Podendo receber até 3 se tiver trabalhando em 3 regimes diferentes. Rapaz, tá vendo aí? Então tá bom, viu? Edinalva, tem chance aí, viu, minha querida? Então, aproveita. Tem aqui outra participação, né? Deixa eu ver aqui o ouvinte. Olha, bom dia, Tony. Eu tenho uma tia que nunca contribuiu para o INSS e nunca trabalhou. Já tem 66 anos de idade. Ela tem direito à aposentadoria? Ela tem direito ao chamado BPC, a pessoa idosa. É o chamado amparo assistencial, um benefício... É o mesmo LOAS, não, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa, é né? o apelido do bicho, como diz a história. É BPC, é amparo e LOAS, que na verdade é uma coisa só. Não é só uma coisa só. O LOAS é o resumo, é a abreviação da Lei Orgânica da Assistência Social, né? O amparo assistencial é o nome bonito que dá para o benefício. Sim. O amparo e o BPC também é o resumo do benefício de prestação continuada. Tudo é uma coisa só. Aquelas pessoas que nunca pagaram INSS e que se encontram-se com uma deficiência a longo prazo, o que é isso? O cara está impedido de exercer alguma atividade que lhe garanta ali o sustento a longo prazo, ela tem direito ao amparo ao deficiente. É aquela pessoa que tem 65 anos de idade, que nunca pagou e que não tem condições de arcar com seu sustento, também tem direito a esse amparo assistencial ao idoso. Muito bem. O Paulo Robson do Centro está dizendo o seguinte, né? Quem é aposentado por invalidez permanente é isento de imposto de renda? Pode ser. Vai depender da patologia a qual deu origem à aposentadoria por invalidez. Não são todas as doenças, não são todas as patologias que isentam o cidadão do pagamento do imposto de renda. Um exemplo, a pessoa está com câncer, ela tem isenção, a pessoa é autista, tem isenção, a pessoa tem tuberculose, tem isenção, HIV tem isenção. Então, existe um rol de doenças que são exemplificativas que pode garantir ali de imediato a isenção da questão do imposto. E por que exemplificativas, não são taxativas? Porque dependendo da situação a qual a pessoa se encontra, isso aí pode ser discutido judicialmente, Tony. Então, como eu digo, depende da condição. Se a doença prejudica o cidadão ao ponto de ele deixar numa situação de vulnerabilidade, onde o pagamento do imposto de renda vai prejudicar ao tratamento, isso pode ser discutido judicialmente e a pessoa pode conseguir sim a isenção ali do pagamento do imposto, que é pesado, viu? Consórcio da moléstia do governo, 27,5%. Olha, queria saber com quanto tempo demora uma reabilitação profissional judicial. Ainda estou recebendo. Que danada é isso aqui? Caba véi. Essa questão, quanto tempo demora um processo, quanto tempo demora uma reabilitação, quanto tempo demora para que o INSS dê uma resposta, eu costumo dizer que isso é a pergunta de R$1 milhão. Porque se o caba for assertivo na resposta, pode ter certeza, meu irmão. Ele pode jogar na Mega Sena que ele ganha. A questão da reabilitação, Tony, é o seguinte: o cara está incapaz, só que ele não consegue exercer mais atividade, não vai conseguir mais voltar para aquela atividade que ele fazia anteriormente. Eu vou dar um exemplo. O cara é uma costureira que não consegue mais costurar. O que é que o INSS faz? Ele coloca aquela pessoa num programa de reabilitação. E o que é isso? Ela vai tentar ensinar essa pessoa a fazer uma outra atividade. Isso? Existe. Não sabia. E para que ele volte a trabalhar. O que é que o INSS quer?
Para o governo, é melhor que a pessoa volte a trabalhar, porque o INSS deixa de pagar e volta a receber. Então, Isso. quanto mais tempo Não a pessoa... tem bestinha nessa história. Não, ele não dá de graça. Tudo tem um porquê. Então, é melhor ele receber a contribuição do que ele pagar o benefício. Então, a reabilitação geralmente é 1 ano, 1 ano e meio, 2. Posteriormente a isso, depois que passa pela reabilitação e o cara não se enquadra em nenhuma atividade que lhe possa lhe garantir ali o retorno ao mercado de trabalho, existe a conversão, a mudança do benefício do auxílio-doença para a aposentadoria por invalidez. Muito bem. Deixa eu trazer um áudio aqui de um ouvinte, né, para a gente colocar aqui para o doutor Vitor Hugo. A Rocha. Vamos lá. Bom dia, entre bom dia e boa tarde, né, doutor Vitor Hugo? Primeiro de que tudo, faço que sou minha avó. Tony, um abraço, tô com saudade, nunca mais falei com você. E hoje eu quero tirei para falar com esse advogado, doutor Vitor. Eu sou Maria Xavier Feitosa, esposa de Chico Vermelho, da rede ferroviária. Ele era supervisor auxiliar de linha. Agora tá aí esse desenrola, como diz as perícias. Esse desenrola aí do INSS. Doutor Vitor, eu tenho direito? Será que eu tenho direito? Pode eu não dar viagem perdida, não, entendeu? Aí diz aí alguma coisa a mim. Eu penso, uma vez eu falei com o senhor até pelo rádio, o senhor disse vou dar Previdência Social, mas eu não tenho nada a ver com a Previdência, com reforma da Previdência, né? Que eu sou esposa, viúva de um ferroviário. Boa tarde e tudo de bom e um abraço para vocês aí na rádio, viu? Minha querida Dona Buruca, um cheiro para a senhora, obrigado por todo o carinho. Eu acho que ela quis dizer se ela tem direito a algum... A revisão. Uma revisão, algum benefício relativa ao... Exato. Benefício do esposo, né? Olha só, Tony, existe uma tese de equiparação do pessoal da ativa com o pessoal que estava na reserva. Porque o pessoal da ativa é aquele pessoal que está trabalhando, o pessoal da reserva é o pessoal que já se aposentou, referente à equiparação salarial. Sim. Ou seja, aquelas pessoas que trabalhavam numa determinada posição ou ocupação, o pessoal da reserva teria uma equiparação salarial aí. Mas, infelizmente, essa tese caiu por terra. Outra questão que esbarra essa revisão é a decadência. Ou seja, você tem um prazo para pedir essa revisão. Passado os 10 anos da concessão, quando trata-se de pensão por morte, revisa o benefício originário. O que o cara recebia, vamos supor, se ele era aposentado, vai verificar se o ano em que ele foi aposentado e incorrer ali a prescrição de 10 anos. Passado esse período, não tem o que fazer. Infelizmente, no caso do marido de Dona Buruca, não vai ter direito à questão da revisão. Não Até vai pelo ter direito tempo à questão já, né? da revisão pela questão do tempo. Infelizmente, Dona Buruca. Essas coisas do Brasil, né? Assim mesmo, né? Olha, queria saber do doutor Vitor Hugo. Meu pai é aposentado por tempo de serviço. Ele já tem 80 anos e doente, né? Problema de coração, tem problema de cabeça também. Tem como ele, né? Deixa eu ver aqui. Se tem como ele ter mais uma aposentadoria pelo problema de saúde? Não, é inacumulável a questão da aposentadoria por invalidez com a aposentadoria por tempo de contribuição, Tony. Ou é um, só pode, ou é se outro. for, conforme você estava dizendo, de regimes diferentes, né? Exatamente. Uma pensão por morte e outro por tempo de serviço, Uma né? pensão por morte pode acumular com aposentadoria, uma pensão por morte pode acumular com benefício por incapacidade e assim vai. Agora, a aposentadoria, quando está no mesmo regime, no mesmo rio, ela não pode ser acumulada com outra aposentadoria do mesmo regime. No caso, a pessoa se aposentou por tempo de contribuição e veio adquirir uma patologia, uma doença, ficou doente, ficou incapaz. Então, infelizmente, não tem direito aí, não pode se pedir aí a aposentadoria por invalidez. E a pessoa não pode abrir mais mão daquela aposentadoria a qual ela já começou a receber. Ela optou por aquilo, é irrevogável, então, infelizmente, não se pode trocar, alternar aí essa questão dessa aposentadoria. Olha, e tem aqui... Porque, por exemplo, tinha um negócio que acontecia antes, né? Que, por exemplo, na casa tinha 2 aposentados, né? Já. Né? Então, 2 salários. E muitas, por exemplo, um falecia, antigamente se acumulava, né? Automaticamente aquele que ficou viúvo ficava com o benefício.
Mas agora parece que se for do mesmo regime, não acumula. Acumula. Ou acumula? Acumula, Tony. Acumula sim. Essa reforma dessa Previdência de 2019 é o óbvio. Deu um nó na cabeça da pessoa, né? Mas, como eu disse, quando se trata de aposentadorias, quando falece, o pessoal chama o seguinte, o instituidor, o dependente, ele pode receber, só que o que foi que a reforma trouxe com relação à pensão? A pensão por morte foi um dos benefícios que mais sofreu alteração até o ano de 2019. Primeiro, eles colocaram um critério de contribuições mínimas, uma carência mínima para a pessoa poder ter direito ao benefício. Segundo, existe um tempo limite para que ela se torne vitalícia. Ou seja, até os 44 anos... Ela não é vitalícia, Não é né? vitalícia. Até 44 anos e um dia a pessoa já tem direito a receber a pensão vitalícia, certo? Ou seja, vai receber o resto da vida. Abaixo disso, tem um tempo limite a qual a pessoa vai receber, certo? Outra coisa, quando a pessoa recebia acima do salário mínimo, o cálculo da pensão mudou. Ou seja, em vez de receber 100% do que o instituidor recebia, a pessoa começa a receber, começa com 50% mais 10% por dependente. Então isso aí faz com que Eu tenho um familiar que aconteceu isso. haja um achatamento, uma diminuição do valor aí. 60% só, né, praticamente, se for aquela... Exatamente. 60% do valor. Ou seja, a pensão, ele foi um dos benefícios que mais sofreu aí com essa revisão, É com imoralidade. essa mudança da lei em 2019. Tem gente aqui no telefone, deixa eu ver ainda. Alô? Acho que tem mais não aqui, acho que eu demorei, porque é muita gente, viu? Doutor Vitor Hugo vem aqui, o WhatsApp faz... Né? Olha, tem um ouvinte fazendo uma pergunta ainda basicamente dentro dessa questão de acumular benefícios, né? Ela diz o seguinte: Tony, eu sou viúva, aí eu fiquei com a pensão do meu esposo, ele era contribuinte individual e eu consegui a pensão por morte. Aí no meu caso, me aconselharam a continuar pagando o meu, né, porque eu tenho pago individual. Aí no meu caso eu tenho direito a essa aposentadoria quando eu completar a idade. Eu posso me aposentar também, no caso, ficar com as duas aposentadorias? Pergunta aí pro doutor Vitor Hugo. Entra do que você já tinha dito, né? Tem direito à aposentadoria, tem direito a benefício por incapacidade, se engravidasse de novo, se porventura, porque ninguém sabe, né? A idade, a questão da eu não sei a idade da ouvinte aí, mas eu estou dizendo, se houvesse tinha direito a salário de maternidade, ou seja, a pessoa que paga, que é... Essa pensão por morte é totalmente... É um vínculo totalmente diferente não do que vai ela prejudicar em nada, absolutamente nada. Vai ajudar, inclusive, a ela pagar o INSS aí para ter aí a proteção garantida. Exatamente. Então, amiga, tem sim direito. Pede. Né? Quando tiver na idade, né, tudo certinho, você já pode solicitar. Tem gente no telefone, alô? Alô? Opa, quem fala? É o Cícero, Tony. Opa, Cícero, tem uma pergunta aqui pro doutor Vitor Hugo? Tenho sim. Pronto. Tenho duas. Pode fazer aí, fica à vontade. Tony, a minha irmã, ela é viúva. O marido dela morreu. Ele faleceu. Aí ela já tem um DPC. Aí ela tem direito à pensão dele ou não? E a segunda pergunta. Essas pessoas que os advogados marcam as férias para fora, tem mais chance de ganhar ou de perder? Que seja aqui em Serra mesmo. Muito bem, Cícero. Obrigado, viu, meu amigo, pela pergunta. Nada, meu amigo. Um abraço para Vitor Hugo aí. Manda Ela abraço. pode Valeu. ter direito. Ela pode ter direito. Tem que analisar caso a caso, Tony. Porque, vamos lá, o cara que faleceu estava protegido pelo INSS? Ou seja, quando se fala protegido, para as pessoas entenderem, se ele contribuía, né? Uma linguagem mais popular, porque se eu disser o que é contribuir, ou seja, se ele está protegido, ele pagava o INSS, ele trabalhava de quê? Era agricultor, tem os documentos ali que garantem ali, que demonstram que ele é agricultor. Um dos primeiros requisitos é esse. Aí vamos para a questão da dependência. Aí ele disse que a irmã recebia um BPC. Temos que verificar se ela ou se o dependente, o instituidor estava ou não dentro do CAD único. O que acontece? O pessoal está fazendo muito isso e eu recomendo que não faça. O cara que quer receber o BPC exclui o companheiro do CAD único, porque sabe que a renda vai atrapalhar, certo? Exclui o companheiro do CAD único e consegue ali o benefício. Aí o cara que foi excluído bate a biela, morre. Aí a pessoa vai no INSS e quer pedir a pensão. Cara, ela no momento lá, era casada, vamos supor, no civil. No momento que foi requerer o benefício, com certeza ela deve ter assinado ali um termo dizendo que estava separada de corpo do cara.
Aí depois vai pedir a pensão para comprovar que você ainda continuava com a união estável, fica um pouco mais difícil. Mas se ela convivia e o cara estava assim protegido pelo INSS, recebia um benefício previdenciário com 13º, tudo bem bonitinho, possivelmente ela vai ter direito sim. No entanto, o BPC ele vai ser cortado. Por quê? Porque o BPC, o amparo assistencial, ele é inacumulável com outro benefício previdenciário. Esse tipo de soma não pode acontecer, tá? Vamos responder agora a segunda pergunta, ó. Você tem mais chance se for a perícia fora. Olha só, do que compadre. aqui. Cícero, é 50%, cara. Quem não tem chance nenhuma é quem não pede. Mas é 50%. Se você pediu, tem chance de ganhar. Se você não pediu, não tem chance de ganhar. Agora, se é melhor ou pior, isso é muito relativo, porque vai depender da interpretação do médico referente àquela patologia ou doença que você está no momento do pedido. Mas, eu te digo, 50% de chance tem. 0 se não pedir. Pois é, não tem isso não, viu? O INSS é um só. Ou pede ou não pede. Olha, tem aqui Tony e Dr. Vitor Hugo. Minha mãe conviveu e foi casada na igreja por 41 anos com meu pai. Ele faleceu e o INSS negou a pensão dela. Está na justiça, mas demorando muito. Por que, doutor, acontece isso? Cara, a gente enfrenta hoje um judiciário que tá lento, muito lento. Infelizmente... Será que é por conta que não foi casada no civil? Cara, o INSS ele tem um parâmetro para concessão, Tony. Um exemplo, o casamento civil, que é considerado uma prova, era considerado uma prova plena, hoje é relativizado, porque é relativizado. Antigamente você chegava com a certidão de casamento, demonstrava lá, era uma prova plena, então a relação de dependência estava comprovada e você precisava só comprovar se o cara estava protegido, ou que se pagava o INSS ou se recebia algum benefício previdenciário. Então, era concedido de forma instantânea. O INSS, ele leva em consideração, para comprovar a questão da união ou da relação de dependência, 3 provas. 3 provas, tipo, mesmo endereço, comprovância de residência no mesmo endereço, conta conjunta, declaração de imposto de renda, declaração de plano de saúde, certidão de casamento. Então, para o INSS, teria que ter, no mínimo, essas 3 provas para que a pessoa pudesse ter direito ao benefício. Só que a certidão de casamento religiosa, ela é um início de prova aí com relação à questão da dependência. 41 anos de convivência é um baita início de prova de convivência. Isso aí vai ser corroborado com o depoimento testemunhal na justiça e, consequentemente, e possivelmente, e eu torço para que isso aconteça, a pessoa vai ter direito aí a receber a concessão da sua pensão por morte. A demora da justiça está acontecendo pelo volume de processos que existe e a quantidade de magistrados que estão lá para fazer o julgamento. E, infelizmente, de fato, eles estão demorando muito. E isso aí a gente tem que tomar uma providência. A gente morre de pedir. Advogado, eu costumo dizer, é igual a cigano. Pede que só molesta. Pede. Só que, infelizmente, muitas vezes a gente pede uma chuva e não cai uma garoa. E faz parte da profissão. A gente sofre com isso também. Mais um dia eu tenho fé em Deus que a gente se apruma. Olha, vamos torcer. Tem um ouvinte trazendo um caso bem interessante aqui, olha. Tá dizendo, Tony, eu quero fazer uma pergunta pro doutor Vitor Hugo. Eu sou aposentado há 4 anos. Fui tirar o meu pagamento. Quando eu olhei, tinha R$7.000. Não tirei, fui procurar um advogado. Ele me entregou um papel e mandou eu fazer uma transferência para a justiça. Existe isso? Por favor, não fala meu nome, desde já agradeço. Olha só, Tony, o Como que é que pode funciona? acontecer isso aí? O que é que acontece? Aí vem a LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados aí. Né? Dados certo? pessoais. Porque eu não sei como é que esses bancos conseguem fazer esses depósitos. Ele não disse o que é, mas eu já sei o que é. O que é que aconteceu? Possivelmente foi algum banco que entrou, que fez o depósito na conta de forma unilateral. Ele não pediu, ele fez. Certo? Caiu Se o camarada sacar... Se o cara sacar, que pensar que é dele, o que é que acontece? Automaticamente vira um empréstimo. Exato. Não, você foi... É isso que eu não entendo do judiciário. Você... É tão difícil hoje se você quiser agora um empréstimo, você não consegue. Mas aí, sem querer, tem gente Passa aí de mágica, vem, cai na conta. Sem um camarada ter autorizado, não tem nada seu autorizando. Né? Exato, aí o que é que os juízes estão entendendo? Não, você fez o aceite tácito. Que aceite tácito, cara? E a proteção de dados?
Eu não aceitei isso aqui, caiu na minha conta, cara. E aí, problema do banco que depositou de forma irregular. O banco quem tem que arcar com as consequências, não se aproveitar ou... Porque o cara, vamos supor, um empréstimo desse. O cara paga... O banco deposita 7, o cara vai pagar 27. Do tamanho da quantidade de juros. E o cidadão quem vai pagar com isso? Então, essa questão, se o advogado, isso eu não sei, porque eu não sei quem foi o advogado que fez, tal, mas se ele ingressou com um processo judicial e ele pediu que o cidadão aí fizesse o pagamento, que chama-se um depósito judicial, pega esse dinheiro, deposita judicialmente para dizer o seguinte: doutor, eu não aceitei o empréstimo, eles estão descontando de forma irregular, eu estou depositando isso aqui na conta da justiça para mostrar minha boa fé, porque eu quero ser ressarcido por ter tido aqui a violação dos dados, meus dados pessoais, por ter sido vítima de uma fraude. Então, é isso que pode ter acontecido, se realmente ele fez esse depósito na conta judicial. Olha aí. Então, se foi feito dessa forma, foi feito da forma correta. Essa pessoa pode entrar na justiça por danos, pedir reparação? Se o advogado aí pediu que depositasse em juízo, possivelmente eu entendo que já deu entrada. Possivelmente. Se não deu entrada, tem que procurar dar a entrada, porque se depositou por outro canto, aí por isso que a gente está com essa fraude aí do INSS. Exato. Olha aí, né? As coisas acontecendo, como é que acontece? É desse jeitinho aí. E o INSS não quer pagar dobrado, não quer pagar dano moral, quer fazer acordo e o judiciário está meio que... Eu até ia fazer essa pergunta para você, já porque a gente entrou através dessa pergunta, né? A gente entrou dentro desse assunto. Eu estava vendo aí que existe um grande acordão aí que o governo quer fazer com o Supremo, né? Estão querendo para evitar as ações, né? De que as pessoas entrem com a ação, que é como o doutor até falou em outra oportunidade, né? Essas pessoas, elas foram lesadas, né? Então elas têm o direito de pedir uma reparação. Não é só simplesmente devolver o dinheiro, que é o correto, tem que devolver. Mas e o constrangimento, né? E muitas vezes aquele dinheiro que foi descontado, que era para né? Servia para a subsistência, né? da pessoa, enfim. Então, tá tirando um direito, né? Então, legalizar a ilegalidade. Qual é a sua opinião, doutor Vitor Hugo? Minha opinião pessoal, de Vitor Hugo, isso aqui é minha opinião, é legalizar a ilegalidade. Eu vou devolver, mas só vou devolver aquilo que foi descontado. Cara, tá comprovado que, infelizmente, os cidadãos de todo o planeta só funcionam, como se diz assim, com a punição. Punir para devolver apenas, não, cara. Tem que punir de forma que ele não faça mais. É uma punição coercitiva para o cara aprender. Eu tô te punindo aqui para você aprender a não fazer mais. 6,3 bilhões. Uma farra da molesta aí. Tem pessoas no alto escalão que estão querendo o quê? Não, vamos colocar aqui uma pneu, vamos colocar aqui vamos esfumaçar isso aqui, botar o abafo aqui, certo? E para deixar quieto, eles estão ganhando tempo. Eu vou pagar. Vai pagar como e quando? E quanto? Não vai pagar todo mundo. Se bem que a gente tem que verificar o seguinte: dentro desses descontos, existem pessoas que de fato consentiram. Houve a concessão, certo? A gente está falando das concessões ilegais. Esses descontos ilegais, eles têm que ser punidos e tem que ser punido de uma maneira assim... correta, que ele aprenda a não fazer mais. Vai pela questão da legalidade, cara. Pede autorização, fortalece, vende teu peixe, diz por que tem que ser descontado, o que é que tu vai fazer com esse dinheiro e o que é que você vai ofertar em termos de representatividade para o cara que está pagando isso, mas não surrupiar, ou seja, descontar de uma forma unilateral e deixar que o cara receba de forma simples. Não, tem que ser pago dobrado e tem que ter aí o pagamento do dano moral. Para que serve a lei? Para que foi criada a lei de proteção de dados do cidadão? Não é para proteger? Então por que não aplica? Por que não aplica como tem que ser de forma de fato aplicada? Então eu acho um absurdo aí o judiciário querer fazer um acordo para fazer com que o cara só pague ou devolva de forma simples, sem ter punibilidade de dano moral, sem ter a punibilidade do pagamento em dobro, porque foi um desconto ilegal. E desconto ilegal tem que ser pago em dobro. Certo? É lei. Está ali porque não cumpre, porque não aplica. É tão simples. Mas não, como o governo está aí, ele sabe que vai levar nas costas, vai fazer
uma maneira de não tomar um prejuízo. E o governo, se eu fosse, já acionaria a Advocacia Geral da União para entrar uma ação contra os sindicatos, acordo, associações. Assim, vou né? pagar aqui dobrado aqui e tal. Acordo nesse sentido, agora não vou dever. Não existe, cara. Não existe. Não existe. E também limitar as ações, né? Isso isso. É bem complicado. É. Olha, tem um ouvido dizendo o seguinte, Tony, pergunta para o doutor Vitor Hugo, meu esposo sofreu um AVC. Com a procuração, eu posso dar entrada na aposentadoria dele, né? Sou esposa dele, nós somos casados na igreja. Pode sim. Ela pode dar entrada sim, com uma procuração específica. Aí tem que ir no cartório, tem que ser uma procuração pública específica, direcionando ela, permitindo, dando poderes para que ela possa representar ele no momento do requerimento. Com essa procuração, ela pode contratar advogado, ela pode fazer o requerimento no INSS. Mas para isso, ele não está podendo se locomover, vai no cartório pede que o cartorário, o agente cartorário, se desloque no local que está para verificar a condição que ele se encontra. Ele vai fazer a procuração in loco. Com essa procuração, você pode sim ingressar com o pedido de benefício, seja no INSS ou seja na esfera judicial. Na esfera judicial e no INSS também tem como você pedir a perícia in loco. Faz um peticionamento diferenciado aí. Se não sabe, procura um advogado que possa lhe orientar, que vai ser feito o peticionamento para que a pessoa vá fazer a perícia em loco. Que Muito é bem. lei, tem que ser feito. Tem um ouvido dizendo aqui, sou Loas, né? Porque o Loas não recebe 10º, né? Tá dizendo aqui, o Fábio lá do Riacho, Fábio Lopes do Riacho do Bode, zona rural aqui de Serra Talhada. Tá dizendo, Antônio, eu sou Loas, mas já trabalhei 8 anos, né? Posso me aposentar? Não cumpre o mínimo, né? De 15. Mas pode e não pode. Ele pode fazer uma contribuição como facultativo, que isso não vai impedir que ele receba o benefício assistencial. Completado a carência mínima de 15 anos, ele vai poder, aí quando completar a idade, conseguir a aposentadoria. No entanto, quando ele vai fazer o requerimento da aposentadoria, ele vai ter que abrir mão do BPC. E possivelmente, pela questão do valor da contribuição ser a menor, ele vai ter que pagar uma complementação. Aí ele vai ter que fazer um planejamento para saber se compensa ou não ele pagar essa complementação, que no caso vai ser de 15% dos valores para trás, para receber a aposentadoria com 13º. Entendeu? Tá aí. Tem outro ouvinte aqui, uma pergunta bem interessante. Olha, boa tarde, Tony. Pergunta para o doutor Vitor Hugo. Sou agricultora, tenho 46 anos, mas não consigo mais trabalhar na roça, por causa que sempre que levo muito sol e baixo a cabeça, coloco sangue, né, pelo nariz. E sinto muita dor no quadril, né? Tem algum direito? Né? A Rosa, ela diz que tem 2 crianças pequenas. Rosa, se você tiver um atestado médico, um laudo médico, exames médicos que comprovem que você está incapacitada a partir do 15º dia, e se você tiver provas que comprovem que você é agricultora, não é o fato apenas de você morar na roça. Hoje nós temos que ter provas governamentais, provas da base governamental, como certidão de casamento onde consta a profissão, como um ADAP, como um Garantia Safra, como um CAF, como um recebimento de participação de programas governamentais, o pagamento da carteirinha de sindicato ajuda também, associação, quando você pega ali a semente, que comprova que você faz também a aração da terra. Tudo isso são provas que comprovam que você está inserida no meio rural. Se você tiver tudo isso, tiver o atestado ou laudo médico, você pode fazer a requisição aí do seu benefício por incapacidade. Aí é esperar o resultado através da perícia médica, que diz que vai dar o resultado de 24 horas depois que faz, mas não cai, né? Infelizmente, né? Ó, a gente tá chegando aqui, tem muitas perguntas, gente. Acho que tem em média aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22... 23, umas 23 perguntas tem aqui. Vou fazer mais um aqui, mas não vai dar tempo não, viu, gente? Uma pena. O meu passava o dia aqui respondendo o povo, que é bom. Eita, é bom ajudar. Espaço aqui, nós ia ficar o dia todo mesmo. E agora com um estúdio desse aqui, é que o cabo fica mesmo. Ó, tem um ouvinte aqui, uma visão dessa, a gente sabe até a hora que chove, a hora que para. Imagem linda dessa serra, cara. Que negócio fantástico. Ó, tem pergunta pro doutor Vitor Hugo, né? Se 2 pessoas numa casa, uma viúva e outra deficiente mental, podem ficar numa casa, né? Uma com 71 anos, outra tem 64. Acho que quis dizer se podem. É questão do BPC, isso, né? Pode aí sim. Diz que o meu aí tá dizendo aqui, as 2 têm o LOAS, né? E a aposentadoria é o LOAS. O meu é BPC, o dela também é BPC. Nós 2, né? Podemos morar na mesma casa? Pergunta. Entendi. Pode. É porque é o seguinte, o pessoal tem medo de fazer essa declaração. Minha gente, pode.
existe uma desconsideração do valor do recebimento deste tipo de benefício, desde que seja o BPC e desde que seja um benefício previdenciário no valor de um salário mínimo. Um exemplo, a idade aí, uma tem 60 e pouco, outra tem 70 e pouco, isso também desconsidera a contagem da renda. E mesmo que haja uma suspensão indevida aí do benefício, consegue-se aí o restabelecimento. Então não tenham medo de falar a verdade. É como eu digo, a verdade e o sol, ela entra em todos os cantos. E você consegue ali a concessão, consegue o restabelecimento, consegue a permanência do recebimento do benefício. Então, não tenham medo de falar a verdade. Ah, doutor, mas, um exemplo, mesmo que a pessoa não tenha idade, mesmo que a pessoa receba BPC ou outra, se tiver um gasto excessivo com alimentação especial, com medicamento, isso relativiza a questão do recebimento da renda. Então, não tenham medo de ir com a verdade. Dá um pouco mais de trabalho? Dá, mas em compensação você vai dormir tranquilo. Olha, tá vendo aí? Coisa boa. Ó, a última pergunta para a gente fechar aqui, tem um ouvinte dizendo o seguinte, olha, boa tarde, Tony, eu contribuo com o INSS e dei entrada no meu auxílio doença, né? Pergunta para o doutor Vitor Hugo se eu tenho que parar a contribuição ou continuo, né? Olha só, em tese era para parar a contribuição no momento que a pessoa dá a entrada, né? Mas aí existem entendimentos que a continuação do pagamento não vai impedir o recebimento. No entanto, quando houver a concessão, quando você ganhou o benefício e vai receber, começou a receber, para de pagar. E assim, se é contribuinte individual... Ela disse até aqui a pessoa que a perícia está aí para novembro. Pronto, então só para de pagar depois do resultado da perícia se for concedido. Se for concedido, você para de pagar. E se for MEI, avisa ao contador que ele vai fazer o procedimento de suspensão do pagamento. Cortou o benefício. Ah, estou apto a contribuir, estou apto ou eu posso voltar a trabalhar. Pede a reativação do MEI para voltar a pagar. Tem que fazer esse movimento. Se não fizer esse movimento, vai ter que pagar as parcelas em atraso. Vai ter que pagar as parcelas em atraso. Exatamente, então muito cuidado. Doutor Vitor Hugo, meu querido, muito obrigado, né? Ela disse que paga aqui, paga como baixa renda. Baixa renda, vai ter que comprovar aí a questão da baixa renda aí. Ah, entendi. Certo? Porque é o seguinte, tá? A questão da baixa renda, desculpa, Tony, eu sei que você já quis não, pode. Mas a questão da baixa renda não é apenas dizer que é baixa renda. Tem aí... Tem que comprovar, né? Tem que ter uma comprovaçãozinha, ela vai ser chamada para uma entrevista lá, para responder algumas perguntinhas. Tem que saber responder, porque se não responder, o benefício vai ser indeferido. Olha, Cláudia Helena do Centro, parabéns aí pela entrevista, muito esclarecedora, né? Doutor Vitor Hugo é topado, viu? Obrigado, meu querido, né? Um forte abraço, desejo aí um bom São João, né, para você, né, para toda a sua família. E estamos aqui de portas abertas, viu? Se eu tivesse mais tempo aqui, pode ter certeza que você ia responder todas as perguntas aqui. Sem brincadeira, gente, ficaram 23 perguntas aqui para o doutor Vitor Hugo. Tony, tamo junto e misturado. Agradecer pelo convite. Sempre que você chamar, estamos aqui de portas abertas para atender e também esclarecer as dúvidas aí da população. Certo? Então, um abraço para esse povo que eu amo. Serra Talhada é uma cidade que me acolheu muito bem. Amo de coração, tenho um carinho muito especial por aqui. Sou cidadão serratalhadense. Isso. O Manuel Enfermeiro me deu esse título e eu recebi com muita alegria, tanto para mim como também para minha esposa. Então, já me sinto cidadão, já sou cidadão serratalhadense. E desejar a todos um bom feriado, boas festas juninas. Aproveita essa festa maravilhosa, linda, essa festa linda. Você sabe qual é o significado da festa junina, Tony? Mais ou menos. Você não sabe o que é, não? Por que acontece a festa junina? Eu vou deixar essa oportunidade aí para você explicar. Vê só, a festa junina se comemora o fim da colheita. Então, antigamente, muito antigamente, os nossos antepassados, eles fazem essa festa nesse dia dia 24, quando é o final do recebimento da colheita, que significa fartura, abundância. Por isso que tem a história do milho bonecar, né, antes do período junino. Exato, porque significa fartura, abundância aí na colheita. Então, é uma festa que para mim tem muito significado. Gosto muito do São João, principalmente pelo significado de abundância, de prosperidade. Então, um abraço para todos, que festejem, que brinquem com saúde e com sabedoria, saibam brincar, nada de exagerar e vamos embora aí. Qualquer coisa que precisarem, estamos aí às ordens aí para a rádio.